Recebi um relato de um senhor do interior, aqui do Nordeste, e ele me disse o seguinte: ele não acreditava e achava que era história de carochinha, história de velho para assustar os netos, né? Avô com neto. Eu na mata, uma espingarda e um facão, queria apenas um bicho para o jantar, mas ele cometeu um erro fatal. Ele riu da mata, ele zombou do que ele não conhecia. Ele conta, o sol ainda estava alto quando o primeiro assobio veio. Um som fino, longo, que parecia atravessar o crânio da pessoa. Ele olhou para o chão, viu pegadas frescas de uma criança, mas que iam para uma direção totalmente errada. Ele seguiu atrás do que achava ser alguém perdido, e aí correu por horas. Mas aí as árvores pareciam se mover. Onde era o caminho, virou uma parede de espinhos. Onde era um rio, virou um lamaçal. Quando o sol se pôs, ele percebeu, ele não estava caçando, ele estava sendo conduzido. Ele encontrou o que procurava, mas não era uma criança, era uma criatura de costas, com os cabelos que brilhava como brasa viva no escuro. E quando aquilo virou, os pés apontava para ele, mas o corpo estava de costas. Ele não foi morto. O Curupira não queria o corpo dele, queria a sanidade mental dele. Ele foi encontrado 3 dias depois, abraçado a uma árvore, sem a espingarda, chorando igual a um bebê e repetindo toda hora: ele está vindo, pelas pegadas contrárias. Até hoje, esse homem não entra em nada que tenha árvore, nenhum terreno que tenha árvore. Essa é a história do Curupira. Você foi caçar e de repente teve a sensação que não estava sozinho. No meio do mato, onde o silêncio é pesado demais, de repente você escuta um assobio. Não é um pássaro, não é o vento. É algo que gela e faz o caçador mais experiente esquecer o caminho de volta para casa. Cuidado! O Curupira pode estar perto de você, mas afinal, quem diabo é esse tal de Curupira? Meus misteriosos, bem-vindo ao canal Arquivo Silva. Fatos curiosos, mistérios, lendas urbanas e folclore brasileiro e pelo mundo. Se você gosta desse tipo de assunto, você está no canal certo. Dá um like, se inscreve no canal e bora-se embora para a história. Aqui no Nordeste, a maioria conhece essa criatura. Se você não conhece, você vai conhecer agora. Dizem que a floresta tem dono, que ela já tem dona, que é a comadre Florzinha. Ela também tem um dono e ele não aceita visitas indesejadas. Hoje você vai entender por que é que o medo, no meio do mato, tem os pés virados para trás. Ficou curioso? Esqueça todo tipo de desenho animado que você já viu na sua vida quando era criança. Esqueça a figura fofinha daqueles livros escolar. No folclore real do Brasil, o Curupira é uma força da natureza. É uma entidade de cabelos que tem a cor de brasa e tem uma força sobrenatural. Mas o que torna o Curupira aterrorizante não é o que ele faz com as mãos, é o que ele faz com a sua mente. Isso mesmo. Ele é o mestre do engano. Ele é o rei da desorientação. Imagine você tentar fugir de algo e quanto mais você corre, mais fundo você entra na escuridão da mata. Você segue as pegadas no chão, achando que está saindo da mata, mas as pegadas te levam exatamente para a toca da fera. Ela é ao contrário. O Curupira, ele não te caça, ele faz você se caçar. Já pensou? Antigamente, os mais velhos, os antigos, faziam pactos com essa criatura. Eles deixavam fumo, deixavam mel, parecido com a história da comadre Florzinha. Esse era o preço para entrar e sair vivo de uma caçada. As coisas antigamente não eram fáceis.
E as pessoas mais velhas dependiam muito da caça para sobreviver. Às vezes acontece nos dias de hoje. Existia respeito entre o homem e aquela criatura. Mas a ganância muda o homem. A ganância, ela destrói tudo. Ela deixa um rastro de sofrimento por onde passa. E aí, literalmente, o bicho vai pegar. E o Curupira, ele não perdoa gente gananciosa. Quem entra na mata para destruir no intuito de ganhar dinheiro, esse se ferrou. Quem entra na mata para matar por prazer, nunca mais ele volta. Os relatos desses acontecimentos são brutais. Olha só, pessoas são encontradas em transe dias depois, sem saber dizer o próprio nome, como já aconteceu num fato relatado, ou pior, pessoas que simplesmente ele se evapora, deixando apenas o som daquele assobio, um assobio agudo que ecoa lá em cima das árvores. O Curupira é o equilíbrio. O Curupira é a justiça da terra que não aceita desaforo. Mas pensando bem, ele não é vilão, mas também não é herói. Ele é a própria natureza revidando com justiça. A gente acha que domina tudo, né? Porque tem um GPS, a gente tem uma lanterna, tem os cachorros para nos proteger. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe um Brasil bem profundo, um Brasil de sombras e lendas, onde a tecnologia ela não vale nada. Lá, o que manda é o respeito. O Curupira não é só uma história para as crianças dormirem. É um aviso, um lembrete de que existem forças que não entendemos e lugares onde não somos bem-vindos. Quando a mata silencia, é porque o Curupira está passando. Na próxima vez que você estiver em uma trilha ou perto de uma mata fechada e ouvir um assobio que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo, não corra, não siga as pegadas. Apenas peça licença e torça para que ele te deixe ir embora. Você acredita que o Curupira é apenas uma lenda? Ou o medo das matas tem um fundo de verdade? Conta aqui embaixo se você já viveu algo inexplicável na natureza. Você já foi para algum canto e aconteceu alguma coisa. Se você teve coragem de ouvir essa história até aqui, me siga, pois o mistério ele está só começando. Se você ainda tem uma avó, né, ou um avô que moram na roça, no interior, como é conhecido aqui no Nordeste, certamente eles têm uma história para contar, se não for essa, parecida com essa, e outras e outras e outras. Vale a pena escutar no meio do terreiro, uma noite de lua cheia, tomando aquele cafezinho. Olha, se você gostou desse vídeo, fortalece o canal, um like, aquele joinha, comenta também e se inscreve no canal. Até a próxima e não esqueçam, a verdade está lá fora.